eu sou o André Zanivelt com temas de liberalismo de direita e o tema de hoje é teologia. Você sabe daí onde vem a sua Bíblia original? Existe original? Onde estão os escritos originais? Alguém guarda as 7 chaves? Será? Bom, vamos tentar entender o seguinte, né? Aquele que escreveu a Bíblia original foi aquele que recebeu, né, inspiração divina e escreveu o primeiro texto. Então, por exemplo, Paulo, né, quando vai escrever a sua epístola, sua carta à igreja de Roma, Romanos, ele em 55 depois de Cristo, ele senta e escreve pela primeira vez, né, essa epístola. E ele escreve em quê? Geralmente ele vai escrever em pergaminho. E pergaminho vai se dissolvendo com o tempo, assim como nossos papéis também, né, traças e tal. Então, o que acontece? Aqueles que vêm depois, né, de Paulo, que são seus seguidores, o que eles vão fazendo? Para tentar guardar essa memória, eles vão copiando, eles vão compilando. Mas o que acontece nessa hora? Nós já sabemos, né? Aquela brincadeira, né, do telefone sem fio. Quando um fala uma coisa, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, a coisa não sai exatamente como era a original. Mas quais eram as línguas originais, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento? No Antigo Testamento era o hebraico arcaico consonantal. Então o hebraico que não se fala em lugar nenhum do mundo, né? Os judeus falam hebreu, mas ninguém fala mais isso aí, porque é uma língua perdida. E além disso, uma língua que não tem vogal. Imagine uma língua sem vogais. Bom, hoje nós temos isso, né? Você no WhatsApp lá, quando você põe lá VDD, verdade, VC, você, não tem vogal, tem só consoante. Mas uma coisa é hoje, né? Você falar com seu amigo aqui e tal. Outra coisa é você, por exemplo, tentar entender Salmos, que foi escrito em hebraico arcaico consonantal há 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, 3500 anos atrás. Fica quase impossível você saber o que está escrito ali. Gênesis, por exemplo, é um pouco mais jovem, tem 550 anos mais ou menos antes de Cristo. Então seria lá 2550 anos. Mesmo assim, muito tempo. Então é muito difícil de você conseguir compreender essa linguagem, esse hebreu. E no Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Uma coisa era o grego falado na Grécia, era o grego erudito, que este nós temos até mais fontes. O outro é o grego que era chamado de a língua franca. Hoje nós temos língua franca. A língua franca hoje é o inglês, né, que todo mundo tem que falar e todo mundo entende, pelo menos um pouco. E a língua franca na época, para transações comerciais e tudo mais, era o grego koiné. Era um grego simplificado. E esse grego simplificado foi escrito todos os livros do Novo Testamento, com raras exceções. Então, essa é outra dificuldade. Ninguém sabe direito o que quer dizer o grego koiné também. E outra lá, se o nosso amigo lá, Paulo, escreveu a sua epístola com 50 anos depois de Cristo, nós estamos aí há 1950 anos sem falar esse grego koiné. Então, muito complexo também da gente saber. E onde estão as fontes? Né? Onde está lá o que Paulo escreveu? Onde está lá o que o salmista escreveu? Na verdade não tem. O que nós temos é papéis, né? Temos fontes antigas, muito antigas, cada vez mais próximas do original, mas nós não temos os originais. Então nós temos lá, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, nós temos diversas fontes pequenas, né? Você pega uma lá que escreveu Números, outros você vê que escreveu Isaías e tal. Mas só temos 2 fontes que escreveram quase tudo, que é o código, chamamos de Codex, porque é o tipo de livro. É um livro medieval, né? Feito em pergaminho, com armação de madeira. Você vê isso nos filmes medievais. Esse Codex
é o Códex de Leningrado e o Códex de Alepo, Alepo na Síria. Esses dois códex têm o Antigo Testamento praticamente inteiro. O de Alepo, os judeus dizendo que era deles, eles pegaram e roubaram mesmo. Roubaram e levaram lá para Jerusalém. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Então sobrou esse códex de Leningrado. E a partir desse códex de Leningrado nós temos a Bíblia hebraica mais famosa, que é a Bíblia hebraica de Stuttgart. Aliás, os alemães, né, capitaneiam essa questão do Velho Testamento. Tem também uma outra versão da Bíblia hebraica que foi feita por Kittel, que é baseado numa tradução feita em Veneza em 1500, que também é muito boa. Mas a básica é essa de Leningrado. E esses que eu falei, Leningrado, esse de Kittel e tal, eles são, o próprio Alepo, são chamados de textos massoréticos. Quem eram os massoretas? Os massoretas eram os grandes entendidos, eram os comentadores dessa Bíblia hebraica. E eles fizeram uma Bíblia contendo 39 livros. E essa é a base da Bíblia protestante. Já a Bíblia católica, ela é feita baseada na Bíblia Septuaginta, Bíblia dos 70, que eram 70 também PhDs que fizeram essa Bíblia em Alexandria. Só que eles já fizeram o que? Como a língua na época era o grego, eles fizeram uma cópia, uma tradução do hebraico para o grego. Então ela veio como grega. E essa Bíblia tem mais livros, tem 46 livros. Então daí que vem a diferença de 7 livros entre os católicos e os protestantes. Porque na parte do Novo Testamento, ambos concordam que são 27 livros, ninguém discorda. No caso do Novo Testamento, nós temos já dois códex também muito famosos, que é o Códex Sinaíticos, que foi encontrado na Península do Sinai, e o Códex Vaticanos, que está no Vaticano. Mas só que eles têm muito mais, como o Novo Testamento é mais jovem, né? Eles têm muito mais pequenos manuscritos, tem por volta de 25 mil manuscritos, então eles conseguem ter mais uma noção. Por que eu digo isso? Porque esses códex, agora vem a ver a parte engraçada, esses códex, você fala, né? Não, mas o códex, né, de Leningrado, ele tem quase todo o Antigo Testamento. Tem, mas é assim, eles têm todos os livros, só que quando você vai olhar o livro lá, ele está totalmente carcomido. As traças pegaram aqui, então você tem assim, você começa uma frase, falta uma letra, depois tem mais outra letra, falta outra letra, depois falta uma frase, depois falta isso, falta aquilo e tal, falta tudo. E como que eles fazem isso aí? Isso chama-se teoria crítica textual. Eles vão tentando pegar outras fontes, pequenas fontes, vão tentando ver qual palavra que faltou, se nessa aqui tem. Às vezes também tem nas duas, mas são diferentes, como eu falei, a cópia saiu diferente. Aí eles vão ter que falar, não, eu prefiro essa. Então tem questão de preferência, tem questão de que as palavras existem e certinho no buraco. Tem outras que não tem, então eles têm que chutar. Então, assim, Jesus faltou água. Aí o cara assim, bebeu água. Só pode ser bebeu. Então eles vão chutando também para que fique completo o texto. Então a questão da Bíblia original, ela não tem e é muito complexa. Por isso que as Bíblias são todas meio diferentes. Agora piorou, né? Agora parte daí. Pronto, aí os grandes entendidos põem essas palavras aqui e ali. Aí tem outra complicação. Os filólogos são entendidos em palavras. E aí ele chega e fala assim, essa palavra Bereshit quer dizer no início. Aí o outro fala assim, não, Bereshit quer dizer inicialmente.
Aí o outro chega e fala assim, não, isso não tem nada a ver, porque eu achei em outro lugar que isso quer dizer assim, no final, pronto, complicou geral. Então eles precisam tomar decisões o tempo todo. E aí a partir desse conglomerado aí que acontece, as sociedades bíblicas do mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica lá da Alemanha, da França, o que eles fazem? Eles compram esse corpo, esse corpus, e aí eles vão pegar e eles também têm seus filólogos, têm seus biblicistas, bibliólogos, e aí eles vão fazer realmente a tradução. E a tradução deles vai por quê? Por uma vontade literária, por isso que umas são mais bonitas que outras, uma tem palavras mais bonitas que outras, uns são mais simplificados que outros. Então cada um tem uma ideia diferente, por isso que tem lá versão, né, de Almeida, RC, RA e assim vai. Então cada um diz uma coisa. E aí existe, né, os hermeneutas, né, aqueles que fazem a interpretação. As interpretações podem ser literal, que é essa daí que eu estou tentando falar, que o que está escrito ali é exatamente o que está escrito. Aí tem a interpretação alegórica, histórico-crítica, e aí tem um monte de interpretação que eu vou entrar isso, que é questões mais teológicas. E aí, quem gosta de literal, geralmente gosta de citar aqui o Mateus 5,18. Mateus 5,18 fala lá: porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será metido nem o i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, eles falam assim, não, tá vendo? Não pode mudar um i, não pode mudar. Tem outra interpretação, mas essa aqui é a interpretação, por exemplo, aqui, né, que eu li aqui, é a Bíblia de Jerusalém, que é diferente, por exemplo, da Bíblia Sagrada da CNBB, que isso aqui, inclusive, ela não é uma tradução nem do grego, nem do grego, né, nem do hebraico. Essa aqui é a tradução da Vulgata, tradução do latim, direto do latim. E essa aqui é uma Bíblia interessante, estudo de Genebra, que eu gosto muito, que dá uma ideia não só da Bíblia em si, mas também do estudo mesmo. E ela também é totalmente diferente. Então, essas aqui eu gosto muito dessas aqui, porque elas são eruditas, né? Eu sou meio metido a erudito mesmo, eu gosto porque as palavras são mais complicadas mesmo, e eu gosto de aprender palavras e tal, essa também. Então, mas existe, né, a linguagem de hoje, existe um monte aí que fala a mesma coisa. Então assim, agora vamos ficar preocupados que a Bíblia ela não são diferentes? Não, porque 99% das Bíblias elas são iguais, 99,9%. Principalmente na parte de dogmática, na parte de teologia sistemática, como eu digo mesmo, elas são iguais, são idênticas. Então não há por que se preocupar que são diferentes. Agora, o que eu gostaria que vocês soubessem é que não existe ela original. Infelizmente, eu gostaria de saber a original, adoraria de ter lá assim, pô, a original é essa, né? Vamos estudar a original. Existe um site muito interessante aí, que é Biblos, se não me engano. Esse site, vou tentar deixar na descrição aí. Esse site, ele faz uma comparação, inclusive de Bíblias originais, das Bíblias das traduções. Ele dá cada palavra, as possibilidades da palavra em grego, várias possibilidades da palavra em grego, que são as possibilidades que são usadas pelos filólogos. E cada maneira que você estuda aquilo ali, você acha de um jeito diferente. Então, se você quiser escrever a sua própria Bíblia, vai lá no Bíblios que você vai escrever a sua própria Bíblia. Eu não acho que seja legal, mas acho bom para você estudar um pedaço. Até porque já vi Bíblias aí malucas, aí vi a Bíblia da Iurde, que ela coloca lá uma hora lá de profetas, que existem na teologia profetas verdadeiros e os profetas falsos. Os profetas falsos são aqueles que entram em êxtase.
E aí, geralmente traduzido com isso, o profeta falso em êxtase e tal. Aí eles traduzem o profeta falso em êxtase como espíritas. Só que o espiritismo começou no século XIX. E esse negócio aí do profeta falso está lá há 1000 anos antes de Cristo. Então, sinto muito, mas acho que é uma forçação de barra só para poder dizer que o espiritismo é ruim. Se você acha que é, tudo bem. Eu não vou dar nem a minha opinião, mas eu acho que também é forçar um pouco a barra. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Era isso aí que eu tinha que dizer sobre a Bíblia original. Não tem, mas tem aqui no nosso coração. Um grande abraço. Tchau, tchau.